Salve, salve, rapaziada! Aqui com vocês, Rafa Chernical, e hoje o papo é sobre o tricolor paulista. Tricolor paulista que vive, muito provavelmente, a sua maior crise política da história, né? O São Paulo, não lembro recentemente, acho que nenhum dos tricolores que estarão acompanhando esse vídeo, até as outras torcidas também, de uma crise tão acentuada, né, no São Paulo. Eu vou fazer uma cronologia dos fatos aqui, né? Eu vou trazer quando começa essa situação a ficar realmente complicada, que é a investigação em cima do Casares, né? Depois, um pedido de impeachment da, do social do clube, dos conselheiros do clube, enfim, pressão da torcida, e também, né, depois, a culminante decisão dele de pedir de renunciar ao mandato, né, antes de que fosse cassado, de que acontecesse o impeachment, né, em relação ao mandato dele. Vou trazer também uma análise do que o Crespo tem disponível, algumas declarações no início do ano, né, falando abertamente, o próprio Luciano falando abertamente do que já esperava, né, à frente desse campeonato brasileiro. Acho que até a crise no Paulista, né, o desenrolar do desempenho aí no Paulista, acho que não era realmente o esperado, mesmo que com toda essa crise. Acho que o torcedor São Paulino, o tricolor, esperava um desempenho um pouco melhor, né? Mas a crise, ela se agrava, ela realmente chega forte no São Paulo, e isso pode refletir no Campeonato Brasileiro, que é o grande motivo dessa live, né? Será que o São Paulo vai flertar com o rebaixamento? Será que o São Paulo vai ficar no meio da tabela? Ou vai conseguir aí aspirar ambições maiores no Campeonato Brasileiro, né? E vamos lá, vamos dar início a essa jornada aqui. Tem algumas coisas para trazer para vocês. Eu vou fazer uma rápida cronologia dos fatos para que a gente chegue um pouco melhor nessa análise mais a fundo do que a gente espera do Campeonato Brasileiro. Beleza? Então vamos lá, galera. Aquela tradicional vinheta de transição aqui do Tirateima. E aí, como eu falei para vocês, digamos que a coisa começa. Essa crise ela já vem no São Paulo há algum tempo, né? Mesmo quando o Casares ainda não era investigado, o São Paulo teve um ano difícil no ano passado também. O São Paulo realmente vem enfrentando alguns momentos difíceis, mas no meio desses momentos difíceis teve sucesso esportivo, ganhou a Copa do Brasil, quando eu acho que até o São Paulino mais otimista não esperava muito, né, daquele time comandado pelo Dorival Júnior, mas o São Paulo, com a sua camisa pesadíssima, com a sua tradição, foi lá e buscou a sua primeira Copa do Brasil, tão almejada Copa do Brasil, em cima do Flamengo. Vou trazer aqui para vocês uma das manchetes, das primeiras manchetes aí, já com a investigação em curso, né, que o São Paulo já enfrentava realmente uma suspeita, né, nos bastidores, enfim, tiveram ali algumas ligações de conselheiros que foram interceptadas, enfim, a coisa começou a complicar. São Paulo vive crise com investigação policial, escândalos e votação de impeachment do presidente do clube. Júlio Casares enfrenta a votação decisiva nessa sexta-feira, que era dia 16 do 1, vamos à cronologia dos fatos, no dia 16 de janeiro, ele já estava sofrendo essa votação de impeachment, né? Enquanto o time é alvo de investigação da Polícia Civil por saques de 11 milhões em dinheiro vivo e outros escândalos internos, como problemas com camarotes, enfim, né? Venda aí de camarotes e tal. Mas vejam só, 11 milhões de reais em dinheiro vivo, né? Saques que vinham acontecendo realmente
do caixa do clube, né? O que não é surpresa para ninguém, né, gente? Assim, vamos ser francos aqui. A gente está bem acostumado com a maneira que os clubes sociais são tocados no Brasil, principalmente falando dos 12 grandes clubes do Brasil, que sofrem historicamente com péssimas gestões, com escândalos de gestões, né? É realmente complicado o histórico, né? Toda a herança, digamos assim, que os grandes clubes brasileiros vinham trazendo ao longo do tempo, né? Mas o São Paulo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, era um pouco na contramão disso. São Paulo, que não é um clube tão antigo assim, né? A fundação do São Paulo. E o São Paulo, na contramão desses grandes clubes, vinha durante muito tempo mostrou austeridade, né? Então, acho que o São Paulino mais aquele São Paulino um pouquinho mais velho, realmente deve estar bem decepcionado com tudo que está acontecendo. É quase que inimaginável para quem lembra do São Paulo tricampeão, né? Ali com o Muricy, tricampeão brasileiro, enfim, todo o sucesso que São Paulo teve, que alguns anos depois, né? Que 20 anos, 21 anos depois, tivesse passando por uma situação tão difícil, né? E aí, pessoal, trazer aqui também nessa investigação, nessa investigação, paralelamente ao processo político interno, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar esses possíveis crimes envolvendo a gestão do clube, o presidente, né? E segundo essa investigação, entre 2021 e 2025 foram realizados saques em dinheiro vivo, como eu falei antes, de 11 milhões das contas do clube. Então vejam que são 4 anos, né? 4 anos que esse dinheiro era sacado do São Paulo. Inicialmente os valores eram retirados por funcionários do São Paulo e depois passaram a ser sacados por uma empresa de transporte de valores. Então vejam só, gente, imagine um clube de futebol com o faturamento que tem o São Paulo, com a grandeza do São Paulo, durante 4 anos, ao menos é o período em que foi constatado, né? Porque a gente sabe que tudo no futebol brasileiro pode ser muito pior do que é descoberto, mas oficialmente são esses 4 anos que a polícia descobriu que vinham sendo sacados esses valores dos cofres do Tricolor. E aí, imagine você um montante, hein? Imagine você um montante, um tanto de grana que realmente saiu dos cofres do São Paulo e foi para o bolso, sabe-se lá de quem, se foi do Casares, se foi de outras pessoas que estavam participando desse esquema. O fato é que quando surge uma pontinha solta que fica no meio desse caminho, às vezes a coisa explode e todo o esquema é descoberto, como foi no São Paulo, né? Vamos lembrar que começou aquele zum com aquela história de venda de camarotes, uma discussão ali de um responsável por isso, com uma pessoa que já não estava mais no clube, uma confusão grande, gente. E aí, quando ocorre essa investigação, quando ocorre esse pedido de impeachment por parte dos conselheiros, por pressão da torcida, quando essa votação seria feita, o Casares, por conta própria, foi lá e renunciou, né? Júlio Casares renuncia à presidência do São Paulo em dia de operação no Morumbis e após o processo de impeachment. Em carta aberta publicada em suas redes sociais, Casares afirmou que a renúncia não representa confissão, né, um reconhecimento de culpa ou validação das acusações. Isso foi no dia 21. Percebam que a questão da votação era lá no dia 16 e no dia 21 o Casares decide renunciar ao cargo e pede o afastamento do São Paulo. E aí, né, gente, a gente tem que ser, acho que ninguém é bobo de imaginar que é óbvio que ele vai falar que não é uma confissão de culpa, mas a gente sabe que quando a pressão é muito grande, quando o camarada sabe que a corda está apertando no pescoço dele, ele sabe que o caminho mais fácil, mais prático e menos
menos, não vou dizer danoso, porque danoso vai ser de qualquer forma, mas menos traumático, digamos assim, é mais fácil você pedir a saída antes que aconteçam essas questões mais sórdidas se você estiver no comando do clube ainda. E aí, tem um cara no meio disso tudo que, pô, extremamente respeitado no São Paulo, ficou no meio do tiroteio, né? Que era o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho veio para o São Paulo em total confiança, Júlio Casares, vem como um diretor de futebol ali, como um cara dos bastidores para cuidar realmente do futebol do São Paulo, né? Aquele cara que geralmente é o responsável por apagar incêndios, por conversar com o elenco, enfim, por tratar essas questões mais sérias com o elenco, para blindar o elenco, para que isso não reflita, né, toda essa crise, salários atrasados. A gente sabe que o São Paulo tem alguns débitos com os jogadores, e o Muricy, pô, nada melhor que o Muricy para ser o cara para ter esse diálogo com os jogadores. O Muricy é um dos caras mais respeitados da história do São Paulo, um cara que acho que ninguém dentro do São Paulo tem mais moral do que ele para cuidar disso. E o Muricy se vê no meio desse tiroteio todo, né, dessas denúncias do Júlio Casares, e o Muricy promete, né, ele prometeu que ficaria, até vou trazer aqui uma outra manchete sobre isso, o Muricy, envergonhado, pede demissão. Os jogadores querem Rafinha como coordenador e Crespo está na alça da mira, dizia a reportagem. Só que o Muricy ele tinha prometido para o Júlio Casares que até o desenrolar dos fatos ele ainda ficaria ali, mesmo que ele tivesse com muita vontade de sair já envergonhado e decepcionado com tudo que aconteceu. E aí uma reportagem aqui do Cosme Rimoli, inclusive do R7, no dia 23, vejam que o Casares sai no dia 21 e no dia 23 o Muricy pede demissão do São Paulo, pede o afastamento do clube, porque viu que era insustentável e viu que o Casares já tinha renunciado, então não teria mais por que ele ficar ali. E o Muricy pede o afastamento e a saída do São Paulo, né? E rapidamente o São Paulo já trabalha nessa transição e contacta o Rafinha lateral, ex-jogador, jogador do Flamengo, do próprio São Paulo, campeão dessa Copa do Brasil que eu citei anteriormente pelo São Paulo. O Rafinha topa o desafio e aceita chegar no São Paulo para tentar acalmar um pouco os ânimos, para tentar ser um apaziguador no meio de tanto problema político, de tantos problemas em geral do clube, porque se você já tem problema de salário atrasado, se você já está com débitos com o jogador, direito de imagem, salário, enfim, já é difícil. Quando você estende isso a um afastamento do seu presidente, o pedido de impeachment do seu presidente, uma renúncia dele, com um esquema de grana saindo do clube, imagine a confusão que está dentro do clube, né? Imagine o quão difícil será essa tarefa do Rafinha de chegar no São Paulo e tentar acalmar os ânimos para que o São Paulo consiga fazer uma temporada, no mínimo, razoável, né? E aí eu vou trazer o vídeo aqui da apresentação do Rafinha. O meu trabalho e vai ter essa mudança de postura e de atitude, porque esse momento não vai passar amanhã, não vai acabar amanhã. Eu tava aqui esse momento, por isso que eu escolhi estar aqui, porque eu conheço todo mundo aqui, é o mesmo time, são as mesmas pessoas. A gente sabe do momento, o presidente Maciel já deixou claro isso, que inclusive hoje, meu primeiro dia, já vi todo o movimento que está sendo feito para que as coisas sejam acertadas, para que encontrem uma solução, né, para tudo que tem pendente. Mas isso, todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe não pode ser uma muleta, né, para os jogadores, não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir, fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados.
Então, isso não é uma coisa normal. O jogador não é nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Então, respeitando a todos que trabalham, todos os funcionários de São Paulo, mas isso não pode ser não podemos se apoiar nisso. Crise política, salário atrasado, não. A gente sabe, eu sei, conheço cada um aqui, sei que cada um pode render, que cada um pode entregar dentro do campo. Então, essa questão, a gente sabe que incomoda, sabe que existe ela, mas esse é meu papel também, tentar tirar isso e deixar aqui. Nós temos que fazer a coisa andar. As coisas andando dentro do campo, tudo melhora e a recuperação começa com vitórias, né? Com desempenho, com atitude, com postura. E isso aí pode ter certeza que isso aí vai ser meu trabalho e vai ter essa mudança de postura e de atitude, porque esse momento não vai passar amanhã, não vai acabar amanhã. A gente sabe que isso é um processo, demora. Então, nós estamos tentando tirar, eu vou tentar tirar isso, juntamente com o apoio do Rui, do presidente Maciz, para que a gente tire essa muleta, né, que não pode empatar um jogo, perder um jogo e falar, mas o clube está com problema. Não. Está com problema? Tem sim problema. Mas nós vamos tentar tirar isso para que as coisas possam, né, andar bem dentro do campo. Tá aí o Rafinha, externando, sendo bem direto, bem franco em toda a sua explanação ali quando chega no clube, até porque não tem como o Rafinha chegar no São Paulo e começar com enrolação numa coletiva dessa, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo. Curiosamente, o Rafinha fala que foi campeão dessa Copa do Brasil no São Paulo, já com atraso de salários. Isso é uma coisa que é um debate, bem tradicional esse debate nos bastidores do futebol, quando se trata até da torcida também debatendo, porque você tem alguns casos de clubes que funcionam mesmo assim. Você tem o próprio Corinthians, que foi campeão dessa forma, você tem Flamengo, já tem sido campeão dessa forma, e você tem outros clubes que a coisa não caminha nem um pouco quando esse tipo de notícia explode, né? Resta saber como isso vai acontecer no São Paulo. Alguns clubes e algumas pessoas, no caso o Rafinha, talvez consiga realmente segurar um dos jogadores, ele conhece a maioria deles, é um cara que esteve do lado deles ali jogando há pouco tempo, assim como por exemplo, o Felipe Luiz lá no Flamengo. Então, você fica naquela expectativa. Será que o Rafinha vai dar conta do recado? Será que ele vai conseguir? Será que vai ser o suficiente o Rafinha para que essa crise não se estenda, né, para o restante da temporada de São Paulo? Será que vai ter grana também para ir aos poucos sanando, como o Rafinha falou, esses vencimentos atrasados, essas questões todas? É uma tarefa bastante difícil, sem dúvida nenhuma. Então, vamos ver como é que o Rafinha vai desempenhar. O Rafinha, que sempre foi um cara de muita personalidade enquanto jogador, enquanto líder até em campo, um cara com experiência, né? Experiência de Europa, de ver os maiores vestiários, Bayern de Munique, enfim. Então vamos ver como é que o Rafinha vai se sair, vai desempenhar, né, nessa sua nova função. E aí, pessoal, eu quero trazer para vocês já o desempenho do São Paulo no Campeonato Paulista, né? Curiosamente, no primeiro jogo do Campeonato Paulista, que eu até quero pegar aqui os resultados, para trazer para vocês os resultados dos jogos que o São Paulo fez até agora. E o primeiro jogo do São Paulo foi contra o Mirassol, né? Perdendo de 3-0 fora de casa. Resultado duro, né? O primeiro jogo da temporada, do primeiro jogo do Paulistão. E curiosamente, logo após essa partida, eu acho que daí todo mundo meio que foi pego de surpresa. O Luciano dá uma entrevista na saída do jogo que praticamente já dava o tom, né, da grande preocupação dos jogadores, já com entendimento do que muito provavelmente será a temporada de São Paulo, e isso já no primeiro jogo, né, no começo de estadual, já choca muita gente. Vamos dar uma olhada no que falou o Luciano. Achar que o time vai ter uma boa temporada com uma estreia dessa? Eu vou falar pra você, vou ser sincero. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil,
Então só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Luciano, nos últimos anos, né, o São Paulo teve uma sequência de líderes que tinham uma comunicação bacana ali com a diretoria, né? Era o Rafinha, depois era o Luiz Gustavo, e você acaba que vai ficando cada vez o cara mais antigo nesse time. Você é esse cara hoje com a saída do Luiz Gustavo? Não, eu falo pouco com a diretoria, essa parte de falar com a diretoria agora é do capitão, que é o Rafael, e às vezes do Calher também, eu não falo muito com a diretoria. Obrigado, gente. Então tá aí, gente. Declaração do Luciano logo após a derrota de 3-0 para o Mirassol. Eu confesso que quando eu vi essa entrevista dele, logo no começo da temporada, no primeiro jogo, eu fiquei assustado, cara. Assim, já dava o tom da preocupação que o torcedor são paulino deve ter pro restante da temporada. Eu já vou até falar aqui, antecipar a minha opinião sobre o elenco de São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem um elenco suficiente para permanecer na Série A sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o São Paulo tem um bom treinador para permanecer na Série A também. O elenco do São Paulo, tendo todos os jogadores ali à disposição completa, é um elenco razoável, um elenco que dá para competir. Só que isso tudo no papel, gente, é isso que eu falo, o papel ele não entra em campo, não é tão simples você apenas ter jogadores. Pô, tem jogadores aqui, o Lucas, o Caleri, o Luciano, né? Você fala só esses 3 nomes, você já pensa, pô, o São Paulo tem uma linha de frente excepcional. Só que isso, cara, isso depende de condicionamento físico, isso depende da confiança, isso depende da confiança que o cara tá em campo. Teve jogo já o Lucas saindo vaiado, o Lucas que é um dos maiores ídolos, que veio para ajudar o São Paulo nesse final de carreira dele, retornou. Então, o Caleri voltando de lesão, uma lesão grave. Então, não é tão simples. E o grande problema que eu vejo pessoalmente de um time do peso do São Paulo e os outros times grandes, quando sofrem com esses problemas, é quando você entra naquela espiral. Se você começa, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, já tendo dificuldades, né, se você tem uma sequência maior de derrotas ali, meu amigo, a coisa começa a complicar, você entra numa espiral ali que começa a ficar difícil você reagir, aí começa a ter outras faíscas dentro do elenco, pode vir de novo uma reportagem mostrando alguma entrevista do Luciano, mas já cutucando um pouco mais, daqui a pouco pode ter queda do Crespo, por exemplo, que eu vou trazer aqui na frente também. Então, meus amigos, não é tão simples. Não basta você ter um time razoável para você permanecer na Série A, não. A gente tem vários exemplos de outras temporadas em que clubes com elencos até ok, né, estavam ali brigando para cair, literalmente, no Campeonato Brasileiro. E aí, vou trazer aqui, vou até colocar de novo aqui os outros resultados. Primeiro vou trazer a classificação do Campeonato Paulista aqui para vocês. Deixa eu só me acertar aqui com o nosso glorioso comando. Tá aí a classificação do Campeonato Paulista. Percebo que o São Paulo está em 14º lugar no Campeonato Paulista, correndo risco de rebaixamento no estadual, né? Lembrando que a nossa pauta aqui, se vai flertar com rebaixamento, é se tratando de Campeonato Brasileiro. Mas percebam que o São Paulo já está complicado, e se complicando no próprio Campeonato Paulista, né? 14º colocado. São Paulo que tem 4 jogos, né? Tem apenas 1 vitória e 1 empate e 3 derrotas, né? Então, uma campanha muito, muito abaixo, muito aquém de um clube da grandeza do São Paulo no Campeonato Paulista. Vou trazer aqui também os resultados das partidas, novamente aqui na tela. O São Paulo, como eu falei, no dia 11 de janeiro perde de 3-0 do Mirassol, depois ganha do São Bernardo de 1-0 no Morumbis, empata com o Corinthians lá na Neoquímica Arena e perde da Portuguesa num jogo com bastante gols, né? No dia 22, agora recentemente, perde de 3-2 da Portuguesa. E perde o clássico para o Palmeiras por 3-1, clássico sempre como vencendo nos últimos anos com algumas polêmicas de arbitragem, enfim. Aqui um pouco dos números, 4 gols marcados e 8 gols sofridos, né?
4 pontos na tabela e 14º colocado. Isso é muito pouco, né, gente? É muito pouco para um time da grandeza do São Paulo, para um time até com o elenco do São Paulo que a gente está discutindo aqui. A gente sabe que o estadual é praticamente um laboratório para os grandes clubes. Tá aí, o Campeonato Paulista ainda mantém um formato um pouquinho mais tradicional e mais longo. O Campeonato Carioca, por exemplo, já mudou, já tem uma edição muito mais curta, né, muito mais objetiva. A CBF muda todo o calendário brasileiro, né, já começando o Campeonato Brasileiro em janeiro. O próprio São Paulo estreia amanhã às 9h30 contra o Flamengo. Até vou trazer aqui a provável escalação do São Paulo. Mas percebam que esse ano tem até esse dado peculiar. Não será um ano com o calendário tradicional dos últimos anos, já será um ano em que você rapidamente tem que dar uma resposta no começo do ano no Campeonato Brasileiro, alguns clubes jogando pré-Libertadores, a Libertadores já logo chegando também, né? Um ano de Copa do Mundo, um ano bagunçado realmente. Então, essa reação, ela precisa ser rápida. Se você demora, se você dá aquele vacilo, como eu falei antes, entra numa espiral, a coisa começa a complicar, né? A coisa começa a complicar. Vou trazer aqui também a questão do Crespo. O que o Crespo falou, qual a expectativa do Crespo para o Campeonato Brasileiro. Ele fala do Campeonato Paulista também, mas principalmente do Campeonato Brasileiro, o que ele espera, o próprio treinador, o próprio comandante do São Paulo. E aí vocês vão ver aqui, deixa eu trazer que está no último slide aqui. Crespo teme rebaixamento do São Paulo no Paulistão e projeta 45 pontos no Brasileiro e pede avaliação justa ao citar demissão. Então percebam, gente, que a coisa chegou num ponto que o Crespo está temendo o rebaixamento até no Campeonato Paulista, cara. E já está projetando 45 pontos, que a gente sabe que é o ponto de corte, geralmente, de média, para quem escapa do rebaixamento, às vezes até não é suficiente no Campeonato Brasileiro. E está pedindo uma avaliação justa, né, para citar, para quem cita já uma provável demissão dele. Ele fala dos problemas, né, todos os problemas que o São Paulo vem enfrentando, e que é uma avaliação justa, o que eu realmente concordo com ele. Acho que tem que ter uma avaliação justa, e fica aqui até o questionamento, quem o São Paulo contrataria para o lugar de Crespo? Acho que não seria solução, acho que não seria algo que iria mudar alguma coisa no São Paulo, pelo contrário, acho que podia até piorar. E aí ele fala que sim, estamos preocupados com isso, rebaixamento, mas temos 3 rodadas, né, vamos jogar com Santos, Primavera e Ponte Preta, que pode acontecer de tudo, porque podemos classificar, então temos que jogar jogo a jogo. Acho que ninguém gosta da derrota, mas acho que tem derrotas e derrotas. Com a Portuguesa foi realmente preocupante, hoje não, faz mal sim, claro, ninguém queria perder, ele está se referindo ao jogo com o Palmeiras, ao mesmo tempo que demonstra preocupação, o comandante argentino do São Paulo mostra confiança em um crescimento da equipe e já projeta a meta dele para o Campeonato Brasileiro, que se inicia na próxima semana, no caso, amanhã, mais conhecido como amanhã. Eu acho que o time está crescendo, claramente o calendário é o calendário, você tem Palmeiras, Flamengo, Santos, não ajuda, mas no momento que está o clube, é o que a gente tem, estamos confiantes, acho que em breve as coisas começarão a melhorar, fora que chegarão reforços, chegarão os meninos depois da Copinha, né? A Copinha que ele ainda citava, que o São Paulo, inclusive, perde na final para o Cruzeiro. Acho que temos o futuro, mas o futuro, como falei no Brasileirão, a meta é 45 pontos. Esse é o futuro. É óbvio, né, gente, que o Crespo, ele faz uma projeção do São Paulo no Campeonato Brasileiro, pensando degrau por degrau, e a primeira projeção que ele obviamente tem que fazer gente, o nosso primeiro objetivo é 45 pontos e é escapar do rebaixamento. É lógico que conforme o campeonato for caminhando, se por acaso o São Paulo começar a desempenhar, ele já vai mudar o discurso, já vai falar talvez em uma vaga para a Libertadores, já vai, né, falar em G6, G8 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro esse ano vai dar menos uma vaga de Libertadores do que nos outros anos, né?
algumas mudanças também de que o jogador vai poder ter até 12 jogos por um clube para poder jogar por outro. Algumas mudanças. O próprio presidente da CBF anunciou aí hoje que os árbitros serão funcionários da CBF remunerados com um piso salarial, mais bônus, enfim. Algumas mudanças aí para o Campeonato Brasileiro de 2026. O fato é que eu acho que o Crespo está coberto de razão. É a opinião minha, específica. Eu acho que, por mais que você torcedor tricolor, tenha críticas ao trabalho do Crespo, se ele deve jogar com 3 zagueiros, como vinha jogando em alguns jogos, ou não, enfim, eu acho, sinceramente, que não é o caminho, né, a demissão dele agora, mas deixem os comentários de vocês aí no vídeo. Inclusive, não está inscrito aqui no Tiratema ainda, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, nessa transmissão, ajuda muito, né, o canal decolar. Estamos aí no início, né, dessa jornada. Traremos muitos conteúdos como esse aqui, analisando polêmicas do futebol brasileiro, analisando os temas quentes do momento, e com muita honestidade, gente. Nosso papel aqui realmente é chegar aqui e falar o que a gente pensa, sem papas na língua, sem aquela coisa tradicional, é falar o que a gente acha realmente do tema que estará sendo debatido. Mas voltando ao tricolor paulista, como eu bem falei antes, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro amanhã contra o Flamengo às 9h30 da noite. E eu trouxe aqui uma provável... Primeiro eu vou trazer aqui a escalação do São Paulo no último jogo com o Palmeiras, né? Essa foi a escalação que o São Paulo foi a campo contra o Palmeiras, com Rafael, Alan Franco, Arboleda, Mike, Enzo Dias, Marco Antônio, Danielzinho, Luca Marques, Damian Bobadilha, Gonzalo Tapia e Luciano. Essa foi a escalação no clássico. Porém, segundo o GE e alguns outros sites, a escalação do São Paulo contra o Flamengo já deve ter mudanças, né? Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco, Bobadilha, Marco Antônio, Danielzinho, e aí mudanças na frente, Lucas e Caleri. Peço desculpa aqui pela carinha dos cidadãos aqui, que tá meio diferente, mas é mais para ilustrar a escalação realmente. O Caleri, que ficou no banco contra o Palmeiras, deve entrar. E aí tem uma dúvida se joga Luciano, se joga Lucas. O Lucas que não vem vivendo um momento muito glorioso com a torcida do São Paulo, torcida que chegou a vaiar ele. Lucas que vem... Eu imagino que o Lucas esteja realmente se recondicionando fisicamente a início de temporada. É também difícil para um jogador já com a idade que tem o Lucas e vindo de lesão e tal, sofreu muito com lesões, né? Então, essa ali é a provável escalação do São Paulo amanhã contra o Flamengo, um jogo dificílimo de estreia, né? Vai pegar o elenco mais forte do Brasil, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. Certamente o São Paulo terá muitos problemas nesse jogo, será um jogo difícil. E a gente vai poder ter uma pequena noção do que esperar do São Paulo na temporada. É óbvio que é o primeiro jogo, ainda vai ser um recorte inicial, mas o fato é que já começa o Campeonato Brasileiro, e aí, meu amigo, não tem mais tempo para errar muito, não tem mais tempo para nada, para falar a verdade. Então, vamos ver qual vai ser o desempenho de São Paulo. Fica aqui o meu registro, gente, de... É triste ver o São Paulo nessa situação no momento. O São Paulo que sempre foi referência lá na época de Marcelo Portugal Gouveia, na época de dirigentes como Marco Aurélio Cunha, com responsabilidade. O São Paulo que era referência total. Vou lembrar os amigos, o jogador se machucava, cara. O São Paulo, um dos primeiros clubes estruturados do país, com o Refis. O jogador se machucava na Europa, vinha se tratar no São Paulo no Refis. O São Paulo, que é um dos primeiros clubes do Brasil, assim como o Atlético Paranaense, tem uma estrutura muito boa de base. Cotia é uma estrutura fantástica que o São Paulo tem para revelar jogadores, para cuidar da sua base. Tá aí o São Paulo que acabou de ir para mais uma final de Copinha. Mas eu acho que Cotia, pela estrutura que tem, eu acho que o São Paulo, pela estrutura que sempre ofereceu na base,
deveria e poderia revelar muito mais jogadores. É óbvio que o São Paulo revelou ótimos jogadores nos últimos anos, né? Vamos falar de David Neres, Antony, enfim, vou ficar até amanhã aqui falando um monte de jogadores, Luiz Araújo, que está lá desempenhando bem no Flamengo. Mas o fato é que isso linka, né, com o atual momento, quando você está numa crise financeira muito grande, você tem que recorrer muito à base, a base começa a te ajudar muito, né? Então, acho que isso serve até de modelo para vários outros clubes do país, em que você realmente precisa entender que a base é o seu futuro, não só de abastecimento do clube, em carências de jogadores e até para desempenhar protagonismo no time principal, mas também, obviamente, pensando em vendas, pensando em receita, que a gente sabe pela conjuntura que tem o futebol brasileiro, pela realidade do futebol brasileiro, é inevitável em alguns momentos, né? Então, a gente tem vendas muito grandes, recentes aí, a mais recente do Ryan lá do Vasco, temos vendas aí de Endrick, do Palmeiras, enfim. É o que faz um clube reabastecer o seu caixa quando a coisa fica mais apertada, como é agora, mas também, como eu falei antes, não só isso. É o que faz o clube caminhar com mais tranquilidade quando não tem muito dinheiro para investimento, você precisa muito da base, né? Então, realmente me dá uma tristeza de ver o São Paulo numa situação dessa, um clube referência no Brasil, São Paulo multicampeão nos anos 2000, né? São Paulo, tricampeão da Libertadores, um time com uma história que eu não preciso ficar aqui enumerando os grandes ídolos, os grandes esquadrões do São Paulo, né? Todo mundo lembra como um dos maiores times que o país já viu, aquele time do Tele Santana, campeão mundial em cima do Barcelona, em cima do Milan. Eu acho que o São Paulo, assim como todos os grandes clubes brasileiros, são fundamentais para que o futebol brasileiro sobreviva, acima de tudo, com a grandeza que merece, né? E com a organização que merece. Esse também será um tema futuro aqui no Tiratema, o porquê que o futebol brasileiro não cresce, o que trava o futebol brasileiro, o que precisa ser feito para que o futebol brasileiro de fato engrene como produto, né? A gente sabe que tem um problema muito grande de calendário ser diferente do calendário europeu, também de fuso horário. A gente sabe que o horário aqui é meio complicado para você casar com o horário lá de fora para que seja atrativo um jogo de futebol vendido do Campeonato Brasileiro lá para fora, mas dá para melhorar muito, muito, né? Mas esse será um papo mais para frente. O fato é que fica aqui o meu registro de como o São Paulo decaiu como instituição nos últimos anos por péssimas administrações, né? E foi aos poucos esfarelando numa estrutura que era referência, em times que eram referência, um clube que era referência não só financeira, mas também estrutural, como eu falei, com infraestrutura excepcional, que lá ainda está, mas a gente sabe que ao passo que o clube vai se deteriorando, essas coisas não vão se renovando e você vai aos poucos ficando um pouco para trás nessa evolução, na modernidade de equipamentos, enfim, de profissionais e por aí vai. Espero, gente, que eu tenha conseguido, de alguma maneira, trazer aqui a visão do Tiratema para que esse debate cresça, não só entre o torcedor são paulino, tricolor, que seja muito bem-vindo aqui no Tiratema, mas para trazer um pouco desse panorama para quem também não é são paulino, entender o momento atual do São Paulo, o que esperar do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E fica aqui a pergunta, deixem aí nos comentários. Vocês acham que o São Paulo vai flertar com o rebaixamento? Vocês acham que o São Paulo vai fazer um campeonato tranquilo? A ver, deixa aí seu comentário, porque esse debate se estenda aqui no Tiratema e a gente possa chegar, ou não, né, a um denominador comum. Gente, muito obrigado pela companhia. Eu sou Rafael Chernical, aqui do Tiratema, um novo canal de debate do futebol brasileiro, debate honesto e sincero. Valeu, pessoal, aquele abraço e obrigado à companhia de todos aí que estiveram acompanhando esse vídeo.